bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui meus colegas da mesa. É uma honra estar nessa mesa tão seleta. Agradeço a Tereza, nas pessoas da Tereza, do Léo e do Chaer, a organização desse evento. Realmente é um momento muito auspicioso, ímpar na política de drogas. Acho que a gente esperou muitos anos por esse momento e é muito importante um debate como esse. Estou aqui na qualidade de secretária nacional de política sobre drogas. Também é algo com muita responsabilidade que a gente enfrenta esse desafio de estar, neste momento, à frente da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Saúde. Queria destacar, antes de passar e discutir mais longamente a decisão do STF, queria destacar que a gente também tem, duas decisões importantes, né? E queria lembrar da recente decisão do STJ, da ministra Regina Helena, que reconhece que também, acho que as duas decisões são culminâncias, né, de batalhas antigas, né, de lutas antigas, e essa decisão também recente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da regulação do plantio de cannabis medicinal, reconhece o enorme obstáculo ao direito à saúde de vários pacientes, né, que não tem a falta de regulação, né, digamos assim, a insegurança jurídica, porque a gente tem a importação, a possibilidade de importação sem o plantio torna o medicamento muito caro, e acho que esse também foi um passo importante. A gente tem, inclusive, uma mesa que vai tratar desse tema. E agora me debruço mais especificamente sobre a decisão que já foi relatada, né, que foi relatada e foi discutida aqui na fala do ministro Gilmar Mendes, e queria destacar 3 pontos que eu acho que são muito importantes dessa decisão, né? Então, claro, ela é a culminância de uma discussão muito antiga, né, sobre qual o tratamento jurídico para pessoas que usam substâncias, né, e uma resposta muito contundente ao paradigma da criminalização, que é um paradigma que, por décadas, não teve qualquer efeito na redução do consumo, né? Então, ele foi vendido como, né, o paradigma proibicionista, né, e criminalizador. Ele foi vendido como algo que teria impactos no campo da redução do consumo e, finalmente, a Suprema Corte reconhece a ineficiência dessa abordagem e, mais ainda, os problemas dessa abordagem, né? Acho que eu destacaria um ponto que é muito relevante nessa decisão, que é justamente o reconhecimento dos vieses, especialmente dos vieses raciais, de aplicação da Lei de Drogas e da Lei de 2006, que já fez uma diferenciação benéfica, né, fez uma diferenciação que foi, no seu momento, considerado um avanço, né, de tirar a punição, a pena de prisão das pessoas que usam substâncias, mas ela foi aplicada, ela vem sendo aplicada de maneira com muitos vieses, com muitos problemas, como destacou o ministro Gilmar. Um dos problemas mais contundentes sendo o seu viés de aplicação. Eu queria destacar que isso foi reconhecido, o viés racial da aplicação da Lei de Drogas foi reconhecido mesmo pelos ministros que votaram contrariamente ao recurso extraordinário. Então, essa foi, digamos assim, uma unanimidade de todos os ministros, inclusive apontando para a necessidade realmente de termos critérios objetivos mais claros para coibir a arbitrariedade policial e do sistema de justiça criminal. Acho que um dos dados, né, como o ministro mencionou, especialmente o voto do ministro Alexandre de Moraes, traz muitos dados, muitas pesquisas. Tem um que eu considero bastante eloquente, de que uma pessoa branca precisa portar 80% a mais de quantidade de droga para ser considerada traficante, né? Então, acho que isso é algo que é indiscutível. Essa realmente foi uma grande unanimidade desse julgamento. Eu queria destacar o segundo ponto. O segundo ponto, claro, é o reconhecimento de que a abordagem ao usuário
não pode ser, que a gente precisa de uma outra abordagem para usuários de substâncias, não a criminalização, não a estigmatização. Isso é ineficiente, inclusive, do ponto de vista da redução do consumo, além de representar uma série de violações aos direitos humanos, aos direitos da dignidade da pessoa. E a decisão, ao reconhecer isso, permite, demanda uma aproximação, uma abordagem do ponto de vista do cuidado, do ponto de vista da saúde pública, e que permita que seja um cuidado multiprofissional às pessoas que usam substâncias, né? Ao fazer isso, acho que tem uma lição muito importante que o João Gulão sempre fala, não é um toque de mágica, né? A mudança do regime jurídico não faz a mudança que não é suficiente para promover a mudança que a gente almeja, né? A mudança de Portugal veio junto com a construção de uma ampla rede de cuidado e atenção aos usuários de substâncias, e eu acho que a decisão tem também esse perfil. Ela não só muda o regime, né, deixa de ser um ilícito criminal, passa a ser um ilícito, digamos, administrativo, um ilícito não criminal, mas ela permite que o Executivo trabalhe no sentido da construção de uma nova política de drogas. Faz isso a partir, enfim, de uma demanda clara, né? A decisão demanda que avancemos políticas de desestigmatização, políticas de prevenção e políticas de atenção ao usuário, e faz isso de um ponto de vista também muito pragmático, porque nos permite construir esse modelo, que é a partir da liberação do Fundo Nacional Antidrogas, para que isso seja feito. Então, a decisão dá condições de que o país avance no sentido dessa construção de uma nova política de atenção aos usuários, e a gente tem trabalhado intensamente, né? Estou aqui na mesa com o parceiro do CNJ, Dr. Lanfred, a gente tem discutido diariamente com o Ministério da Saúde também a construção desse modelo. Então, a gente vem trabalhando já desde o início da gestão na reconstrução do campo da prevenção, que foi um campo que foi, digamos assim, muito castigado nos últimos anos, né? Hoje em dia, a gente conta com muita evidência, muita pesquisa sobre prevenção. A gente já sabe o que funciona e o que não funciona. A gente tem uma tradição antiga e longa de apostar num programa que vocês devem conhecer, que é o PROERG, que é o programa em que policiais vão às escolas para fazer palestras sobre drogas. Esse foi, historicamente, o grande investimento em política pública de prevenção, e é um investimento, um mau investimento, porque há já um grande número de pesquisas que mostram que essa estratégia tem um efeito que a gente chama de iatrogênico, ou seja, o efeito contrário, né? Os adolescentes ficam curiosos e os adolescentes estão no momento de desafiar a autoridade, ficam curiosos e se sentem estimulados a procurar droga. Desde o começo da gestão, a gente vem fazendo um investimento grande nessa mudança de paradigma, trabalhando com a aplicação, né, com a disseminação de metodologias que são validadas cientificamente, né? Essas metodologias foram trazidas pelo Brasil pela primeira vez pelo Ministério da Saúde, em 2013, né? Depois houve uma descontinuidade no âmbito do governo federal, mas a gente tem na ponta, né, experiências que continuaram, que persistiram. Então, a gente já tem hoje evidências de sucesso desse tipo de política. A gente retoma isso e agora espalha pelo país num movimento muito massificado, né? Inclusive, mundialmente, a gente inclusive foi procurado pelo Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, porque a aplicação desse programa na escala que a gente está fazendo aqui no país é inédita no mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente está aplicando esse programa em todas as escolas da rede municipal da cidade de São Paulo, o que, do ponto de vista de pessoas atingidas, crianças e adolescentes atingidos, é muito amplo. Queria dizer também, então, essa política, claro, com esse reforço, ela é ampliada, ela ganha fôlego, mas a decisão também é o ponto de partida da criação de uma rede nacional de redução de danos para lidar com as pessoas que usam substâncias a partir da metodologia da redução de riscos e danos.
o que é inédito no país, né? A gente teve algumas experiências muito exitosas, né, como o programa Braços Abertos. A gente tem dois programas estaduais que são muito exitosos nessa perspectiva, que é o programa Corra Pro Abraço da Bahia, o programa Atitude em Pernambuco, mas a gente nunca teve a oportunidade de construir uma rede nacional com essa abordagem para trabalhar com as pessoas, para acolher as pessoas que usam substâncias e para entender, né, que então essa pessoa é um modelo muito parecido com o que a gente viu em Portugal, do ponto de vista em Portugal eles têm as comissões de dissuasão da toxicodependência. A nossa rede aqui, o nosso centro aqui chama CAIS, Centros de Acesso a Direito e Inclusão Social na Política de Drogas, que pretende ser um lugar de acolhimento, um lugar que entende a questão do uso de substâncias de uma maneira não estigmatizante, sem qualquer julgamento, sem exigências, né? A ideia é cuidar dessa pessoa sem fazer grandes exigências, para que, pouco a pouco, ela seja reconectada à rede de serviços, ela seja reconectada à saúde, à assistência, à saúde, se for preciso, realmente um tratamento, à rede de assistência, às defensorias públicas, né? A gente sabe que o uso de substância está ligado a uma série de vulnerabilidades, opressões e vazios que as pessoas têm ao longo de suas vidas, né? Então, essa é a ideia dessa rede, justamente, acho que isso é muito inovador, é a primeira vez que a gente faz isso como uma política nacional. Isso, claro, é um processo em andamento e temos alguns desafios pela frente, né? Claro, a gente tem um desafio que é o próprio desafio das polícias, né? Então, em Portugal, a gente teve a oportunidade de conhecer uma polícia de proximidade, que tem um outro tipo de relação com a comunidade, que faz uma série de gestões ali de quem é abordado ou não. A gente tem um desafio de capacitação e de protocolos, então a gente está trabalhando junto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, inclusive para a construção de protocolos para a atuação da polícia na rua. A gente sabe que o limite objetivo é fundamental, mas esse limite, né, das 40 gramas ainda pode ser revertido se o policial entender que tem algum outro elemento ali para reverter essa presunção, e é justamente nesses elementos que a gente precisa também trabalhar para que seja objetivo, para que a gente, de novo, não retorne a uma situação de discricionariedade da polícia. Então, estamos trabalhando muito duro com a Secretaria Nacional de Política de Segurança Pública para a construção desse modelo, com a perspectiva de muitas capacitações país afora. E, claro, o outro desafio do Brasil ter essa dimensão continental, né? Então, construir uma rede nacional, criar uma rede nacional de um serviço novo num país como esse, também é um grande desafio, é um desafio que a gente, claro, está levando com muita alegria, com muita determinação, mas é algo que nos mobiliza muito. Portugal, a gente tem 18 CDTs, eles conseguem cobrir o país inteiro, a gente tem 12 milhões de pessoas, então a gente transpor essa política para o Brasil é algo que a gente tem trabalhado muito intensamente, claro, é um percurso que temos aqui pela frente. Queria, por fim, dizer que, evidente, esse é um passo histórico, né, e muito necessário, que corrige uma série de distorções históricas, mas que vem num momento político muito delicado, um momento de muita polarização política, e acho que momentos como esse, né, em que a gente consegue colocar evidências na mesa e que a gente consegue fazer debates racionais, são muito importantes, né? Inclusive porque né, se a gente pensar do ponto de vista da segurança pública, né, um dos grandes efeitos do que aconteceu, né, em Portugal, da descriminalização em Portugal, fora a diminuição, né, drástica de vários agravos em saúde, né, das pessoas que usam substâncias, foi justamente um aumento das apreensões robustas de drogas, né? Então, a gente entende como não é incompatível, acho que é muito difícil, essa é a fala que é difícil fazer para o grande público, que essa decisão não é incompatível, pelo contrário, com todos os desafios que a gente enfrenta no enfrentamento, né, que a gente tem no enfrentamento às organizações criminosas, né? É um passo que permite, inclusive, que os esforços da segurança pública se voltem para o combate eficiente
consciente, inteligente das organizações criminosas e que o policial não passe horas na delegacia lavrando um boletim de ocorrência por conta de um cigarro de cannabis, né? Então, acho que essa esse é um desafio, né? A gente conseguir propagar e discutir essa decisão com base em evidências, com base num debate racional de ideias, mas a gente entende como parte, inclusive, dos esforços que a gente enfrenta hoje no Ministério da Justiça, que a gente leva adiante hoje no Ministério da Justiça, de mudar o padrão de enfrentamento ao crime organizado, né? De ser um padrão, de ser um enfrentamento inteligente e não bélico, de ser um enfrentamento com base em dados, inteligência e não com base em violência e apreensões de rua. Acho que esse desafio ele é muito significativo. A gente lançou em 2023 uma pesquisa em parceria com o IPEA que mostra que isso acontece na Justiça Federal, né? A maior parte dos casos na Justiça Federal são casos de muita investigação e apreensões robustas, ao passo que na Justiça Estadual, as polícias estaduais, a gente tem 80% de flagrantes de rua, dentre os quais 30% são pessoas que alegam ser usuárias e, claro, bastante... um público que a gente já sabe, né, bastante vulnerabilizado, pobre, negro, menos de 30 anos, com baixa escolaridade. Obrigado. Então, desculpa, falei bastante, acho que a empolgação pelo momento, acho que coloquei aqui um pouco dos nossos desafios e dos nossos esforços à frente da Secretaria. Obrigada.